Fala galera, começando mais um podcast, Papo Sem Receita, saúde sem neura, sem mimimi, sem papo de coach. Sem fórmula mágica, sem comprimidinho milagroso. Eu sou o Murilo Moreira, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Eu sou Rafael Melo, fisioterapeuta, osteopata e especialista em dor. Hoje a gente vai falar aí de medicina do esporte, um convidado que para mim é mais que especial, um baita de um amigo, um irmão que a vida me deu. Rodrigo Broqueto, formado aqui na USP de Ribeirão Preto, coordenou profissional do Santos, categoria de base do Palmeiras, até no passado eu estava aqui no Botafogo, em Ribeirão Preto. Famoso banana. Banana. Isso aí. Rodrigo, cara, obrigado por ter aceitado o Valeu convite pelo aí. convite. Valeu, meu irmão. Aceitou de bate-ponto esse bate-papo com a gente aí. E vamos explicar pro pessoal algumas coisas, trazer um pouco de informação aí. Rodrigão, pra quem não conhece, cara, eu queria que você explicasse um pouquinho na prática o que que é a medicina do exercício, o que que é a medicina do esporte, dá um geral, assim, pra gente entender, a galera Acho que entender. o pessoal acha muito que é só para atleta, Só né? pra atleta. Eu gosto de falar que a medicina do esporte é parecida um pouco com o que o pediatra faz com as crianças, o geriatra faz com os idosos, né? Então, o médico do esporte, ele tem uma visão completa do atleta, né? Então, a gente vai atender o atleta desde o cara que está começando a fazer alguma atividade física e precisa fazer exames para ver se está tudo bem, a parte cardiológica, para ver se ele está apto a praticar, até o atleta de elite, né? O cara que quer melhorar ali milésimo de segundo para ir para uma Olimpíada, ir para uma final olímpica, ganhar uma medalha, enfim. A gente atende todos os públicos. Então, o cara que quer emagrecer, o cara que quer melhorar a performance, o cara que está machucado e quer fazer ali o retorno para o esporte, a gente acaba vendo todo mundo, né? Então, qualquer perfil pode procurar a medicina do esporte, Cara, desde que interessado em melhorar. isso, a gente gosta de falar que o exercício é um remédio, né? Sim. Então, assim, O Rafael gosta de falar isso também. Vixe, mesmo milagroso. o paciente que nunca fez nada, mas tem uma pressão alta, tem diabetes, tem colesterol alterado, ou um paciente psiquiátrico que tem depressão, ansiedade. Então, o exercício, ele é comprovadamente, ele é um remédio para esses casos. Às vezes, até melhor do que alguns remédios que o paciente pode comprar na farmácia. Então, a gente atua com o público geral, assim, todo mundo tem indicação de passar com o médico do esporte. Boa, eu falo muito isso, né? Que o Murilo acabou de falar. Usando a ciência ao nosso favor, não existe nada, absolutamente nada, que o exercício físico não consiga ter um respaldo de tratamento, Sim. seja das doenças fisiológicas, emocionais ou físicas. Uhum. Então, praticar exercício físico um dos principais pilares aí, Com certeza. acredito. O pessoal até fala que se pudesse colocar o exercício dentro de uma cápsula, seria o remédio mais vendido do Com mundo, né? certeza. Porque ele cuida de diversas doenças, de tudo quanto é aparelho aí, dos sistemas do nosso corpo e, cara, é nítido quando o paciente começa a praticar o exercício, a melhora que ele tem, né? Boa. Ô, Rodrigo, é difícil chamar de Rodrigo. Tá Pode difícil pra chamar, mim aqui. pode chamar de banana, não tem problema. Por que banana? Cara, Só apelido de pra... faculdade. Apelido de faculdade. Quando a gente passa, tem o pedágio, né? Sim. E aí, no pedágio, os caras, pô, vamos ver, vocês são tudo igual, tudo careca aí, se diferencia um pouco dos outros. Aí, na hora de pedir dinheiro, eu plantava bananeira. E aí ficou Ah, bananeira, e de bananeira virou banana, e aí o pessoal boa. me conhece assim. Cara, eu acho que assim, eu já falei aqui no podcast, quando eu acabei a faculdade, não tinha a residência de medicina esportiva, né? Uhum, Eu acho que eu teria feito. Eu aham. teria ido pra esse lado também, né? O que te fez escolher, cara, a medicina esportiva, a medicina Cara, do assim, exercício mesmo? ela é uma especialidade muito nova. Ela começou a primeira turma, se eu não me engano, é de 2008. Então, eu também não conhecia. E aí, por coincidência, a gente estava num grupo lá do sexto ano, né? Conversando ali na enfermaria do hospital. E o grupo era praticamente o pessoal que morava comigo, né? Na República. E aí eles estavam combinando de fazer a prova da USP de São Paulo. Viajar para São Paulo, vamos final de semana, a gente faz a prova, fica lá na casa de um deles que morava lá, o Cueca na época, né? Dr. Leonardo Monteiro, hoje
Hoje, Tá começando as trairagens aqui já. referência da rinoplastia de São Paulo. E aí, aí eu peguei o manual ali da prova e vi que tinha medicina esportiva. Eu não conhecia, não sabia como que era a grade ali da residência e resolvi prestar. Prestei ortopedia aqui em Ribeirão e prestei a medicina esportiva lá em São Paulo. E passei na primeira fase, e quando eu passei na primeira fase que eu fui atrás. Eu fui conversar lá na secretaria, entender como que era a rotina da medicina esportiva, gostei bastante, mas o que me fez decidir foi no dia da entrevista. A gente chegou lá para a entrevista, né? A prova era a prova teórica, depois a prática, depois tinha uma entrevista. E quando a gente foi conhecer o ambulatório, estava tendo uma avaliação de alguns atletas que iam jogar o Paulistão, né? Então, alguns times que não têm dinheiro para ter o seu departamento, para ter o convênio ali para Levam fazer pra os exames, faculdade. levam ali para o HC. E nesse dia da entrevista estava tendo uma avaliação com um desses times. Eu não lembro, se eu não me engano, era a Portuguesa de esportes. E aí, cara, a hora que eu entrei, vi que o ambulatório era uma academia, que estava cheio de jogador de futebol, fazendo avaliação Avaliação. clínica, avaliação cardiológica, avaliação ortopédica e tal. Eu falei, cara, é isso que eu quero Pra fazer minha na minha vida. vida. E aí acabei escolhendo ir para São Paulo para fazer a medicina esportiva. E, cara, para mim foi a decisão mais acertada, porque com isso eu tive a oportunidade de estar num momento muito bom da área, que era a minha turma é a 9ª turma, e formam poucos médicos de esporte por turma, então eu peguei a especialidade logo no começo, né? Eu peguei uma especialidade que o pessoal que formou antes de mim já começou a abrir alguns espaços, e espaços super importantes, e eu consegui entrar no momento que eles estavam precisando de gente para repor, para abrir novos espaços. Então, Ana Corte, o Gustavo Maglioca, que, pô, me abriu tanto as portas do Palmeiras como da Care Club, Felipe Hart, os caras que foram ali da primeira, segunda turma que começaram a pegar o Pinheiros, pegar o Palmeiras, pegar a natação do Corinthians, mais pra frente pegar o futebol do Corinthians. Então isso fez com que eu tivesse no lugar certo na hora certa, né? Então foi uma decisão muito acertada, na minha opinião. Ah, não é só isso, né, Banana? Se você não tivesse todo o mérito que você Ó, tem, você sim, podia estar no lugar certo na hora certa e não ia funcionar, sim, né? mas E se aquele dia lá não tivesse o pessoal da Portuguesa, você acha que Seria por ortopedia, por exemplo? cara, assim, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que no fim das contas eu ia acabar conversando com o pessoal e ia acabar decidindo pela medicina sim, esportiva mesmo, legal. porque eu fui um cara que sempre praticou esporte, sempre gostou de esporte, nunca tive nível para disputar algo federado, algo competitivo, mas eu sempre gostei de estar presente. E aí, vendo como eu poderia estar presente nos esportes, eu olhei ali para fora e vi que, pô, todo time tem um médico, todo time tem uma equipe médica, então acho que dá para entrar por esse caminho e no final das contas deu certo. Ah, Boa. você tinha um bom nível, você era um bom zagueiro. Pro nível universitário era. Era um bom zagueiro. O que mais te atrai na sua profissão, na sua área? Você acha que é mais a performance, a prevenção, qualidade de vida? Longevidade, hoje a gente fala muito de longevidade também, né? Cara, eu acho que o mais legal da medicina esportiva é o fato de um dia no consultório, cada paciente que entra é um mundo diferente. completamente diferente, né? Então, Realidades também, é totalmente diferente. sim, então a gente vê desde do cara que, puta, é jogador, é profissional, teve uma lesão e quer voltar, até a senhorinha que começou a praticar exercício, a mulher que, putz, era gordinha, de repente ela começou a correr e fez uma fratura por estresse, precisa corrigir, enfim. A gente consegue ver realidades muito diferentes. E também, quando a gente vai para as viagens, a gente também tem essa ideia de realidades, né? Então, por exemplo, agora eu estou indo para um sul-americano com o Comitê Olímpico. O que é essa viagem que você vai fazer? Você tinha me falado alguma coisa mesmo. Isso, assim, o COB... É com a equipe de natação, não? No Não, Brasil, não. o COB, ele pega desde o profissional até a base. E disputa campeonatos tanto por modalidades como campeonatos gerais. Então,
A gente vai para Sob a bandeira do COB. Isso. Tá. Então, por exemplo, esse sul-americano que eu vou, vão ser 26 modalidades, tá? São mais de 250 atletas e a gente vai em 4 médicos. São 4 médicos, 4 físicos e 2 massoterapeutas, a equipe médica. E aí, nessa viagem, é uma realidade muito legal, porque um dia você tá com a esgrima, que é um esporte que tem um perfil, no outro dia você tá com a natação, no outro dia você tá com boxe. Então, assim, você vive realidades muito diferentes, né? Então, desde nível socioeconômico, nível intelectual, nível financeiro. Então, isso é muito legal, assim, se acordar e, cara, hoje o dia vai ser totalmente diferente do que foi ontem. Então, isso na medicina esportiva é uma realidade muito, muito legal. Eu tenho até um agradecimento, assim, que eu tive um laboratório dentro da Faculdade de Medicina da USP, porque eles me acharam e me levaram para todos os jogos que eles disputavam, o Brasil inteiro, assim. Então, eu viajei durante 6 anos para os jogos da medicina. E aí, você falando isso, com a Atlética, você falando isso, assim, meu primeiro laboratório realmente, assim, de multimodalidades foi viajando com a medicina da USP. Então, lá eu atendia o corredor, eu atendia o tenista, eu atendia a galera da natação, eu atendia o jiu-jitsu, eu atendia o futebol. E assim, você ficava dentro do alojamento com os caras. Então, você pegava tanto a bagunça quanto como a até... parte séria, né? Nossa, cara. E ali, assim, pensando na questão do laboratório clínico, você atendia pé, joelho, tornozelo, Sim, cabeça, e pescoço, cara, sensacional. Isso aí. E é legal que eu vivi muito esse mundo, né? Então, fui da Atlética, na faculdade joguei futebol, joguei handball. Então, o pessoal até fala, cara, você só tá continuando o que você fez durante a faculdade, né? Minha mãe até achava, cara, você tá fazendo medicina ou você tá fazendo educação física, né? Porque... O dia inteiro jogando e treinando. Era o dia inteiro, a gente treinava de segunda a segunda, academia, e era 3 vezes na semana o handball, 2 vezes na semana o campo, aí final de semana tinha campeonato fora, então é meio que continuar vivendo essa realidade do esporte, né? Legal. O cenário atual hoje, cara, tem muita internet, né? Então, influencers, pseudo-celebridades, né? Cara, como é que isso influencia a medicina esportiva? Porque eu acho que tem muito cara que vai lá, faz dancinha de TikTok, faz... O que você acha? Assim, como é que... Para que lado tá indo, cara? Então, a medicina esportiva, por ser uma especialidade nova, ela acaba que o pessoal ainda não conhece direito o que a gente faz, né? E antes dessa geração de médicos do esporte formados em residência, o médico do esporte era o ortopedista que mexia com lesão, o cardiologista que mexia com problemas cardiológicos no esporte e um pessoal que mexia na parte de hormônios, a parte de testosterona. E como esse pessoal acabava aparecendo mais em Instagram, em redes sociais, o público em geral acha que o médico do esporte é o cara que prescreve bomba. Então, uma das funções minhas aqui na volta que eu tive para Ribeirão é desmistificar isso, é falar um pouco sobre a especialidade para que as pessoas entendam que o médico do esporte não é o cara que passa bomba, é o cara que vai cuidar do atleta como um todo, é o cara que vai prevenir lesão, é o cara que vai gerenciar a saúde da pessoa como um todo. Então, assim, por exemplo, eu tenho um cara que nunca fez nada, quer emagrecer. Ele passa no nutricionista, ele pega uma dieta, essa dieta é uma dieta hipocalórica que ele vai começar a emagrecer. Nisso ele começa a correr. E aí ele começa cada vez mais querer aumentar o volume de treino. E aí já começa a fazer academia também, não sei o quê. Quando a gente vê, esse paciente acaba chegando pra gente, machucado. Por quê? Porque cada profissional está fazendo o seu papel da forma certa, só que eles não conversaram entre eles. Então, eu sempre falo que o médico do esporte é um gerente da saúde do atleta. Então, boa definição, cara. A gente vai ver como está funcionando tudo isso. Às vezes é um pouquinho de correção na dieta, um pouquinho de calma do treinador nessa progressão de carga, que essa lesão que o paciente tem, ela vai ser melhorada, ele vai ter um tempo para se adaptar e depois começar a evoluir a carga de treino. Então, eu gosto de falar que o médico do esporte é esse gerente da saúde, que vai pegar todos
os profissionais que estão atuando com o paciente e botar todo mundo conversando na mesma... Você já até respondeu uma pergunta minha aqui, cara, que é o trabalho multidisciplinar, multiprofissional, né? Por isso que eu comparo muito com a geriatria, né? Às vezes o paciente está no cardiologista tratando a hipertensão, está no endócrino tratando a diabetes, está no neurologista tratando algo neurológico, e às vezes os remédios que ele está tomando, um está interagindo com o outro. E o geriatra vem, olha de fora e começa a corrigir algumas coisas, lógico, conversando com todos os outros médicos, e com isso o paciente tem uma melhora. Como é que funciona essa integração, mano? Assim, vocês trocam, por exemplo, você conversa com o nutricionista, você conversa com o preparador? Geralmente eu gosto de conversar individualmente, mas depois montar um grupo. Porque isso faz com que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo. Perfeito, cara. Né? Então, assim, o paciente tem um objetivo, eu quero fazer uma meia maratona. Então, o nutricionista tem que saber que ao longo ali dos próximos 3, 4 meses, ele vai subir caloria, vai subir carboidrato na alimentação. O treinador, ele tem que estar ciente. O fisioterapeuta para fazer o recovery, para programar algumas sessões com ele. Então, todo mundo tem que estar sabendo de todas as variáveis para que todo mundo reme para o mesmo lado, né? Porque senão, é o que eu falei, se o nutricionista não souber que ele vai aumentar o volume, ele vai manter a dieta ali e vai faltar energia, ele não vai conseguir melhorar os treinos, ele não vai conseguir recuperar bem de treino, vai chegar cansado, aí vai ter uma lesão, o fisioterapeuta vai tratar a lesão, mas ele não sabe tudo o que está acontecendo. Então eu gosto de conversar com todo mundo, criar grupos e assim... Essa é uma prática que eu tenho também. Eu faço grupo com os fisioterapeutas que estão fazendo a reabilitação nos pacientes. Eu, paciente, fisioterapeuta e às vezes educador físico, né? Que, cara, essa conversa muda a direção da reabilitação, né? Você explicar como foi a cirurgia, se suturou ou não suturou o menisco. Você fazer um pedido, solicito 20 sessões de fisioterapia, dá na mão do cara, o cara não sabe nem o que está acontecendo. Pode fazer um negócio desse, isso não funciona mais. E assim, isso era uma coisa que quando eu estava no Botafogo, a gente fazia bastante, né, Murilo? Quando o paciente operava, a gente ia junto, a gente levava o fisioterapeuta, porque uma coisa também é você falar, tive uma dificuldade para fazer tal coisa. Outra coisa é a gente estar junto, ver o que aconteceu, você já na hora já explicava, quando ele estiver colocando carga, ele vai sentir dor, porque aqui eu tive que mexer um pouquinho mais, não sei o quê. O fisioterapeuta já sabe. Então, na hora de fazer a reabilitação, fica muito mais fácil. Os jogadores do Botafogo que eu operei, na época que o Rodrigo estava lá, ele e o Vitor, ou ele ou o Vitor iam na cirurgia. Né? E ficavam, e daí a gente ia fazendo a cirurgia e explicando as coisas. Aqui tá assim, aqui tá assado, vão mexer, não vão mexer. Geralmente a gente levava o Thales, o Thiago e também, que era os junto também, o que é sensacional, né? Eu fiquei no Botafogo em 2012. Ah, é? Foi. Acho que era Carlos Alberto, o médico que tava lá, médico do esporte. E eu não sei onde que ele deve estar com 70 anos hoje. Não sei. Esse cara era foda, velho. O que esse cara avaliava joelho, não você, porque você faz como prática. A gente não bebia de água, sabe? Então era um cara assim que você tinha que estar do lado pra você. E assim, dentro desse contexto do multiprofissional, é uma coisa que a gente tem que falar a mesma língua. Eu e o Murilo, a gente fala direto sobre isso. Sim. E até no último podcast, a gente estava falando com o pessoal da nutrição, com o Hugo aqui, e eu tenho uma especialidade clínica que a base dela é fisiologia. Eu não estou ali para fazer alongamento, para fazer fortalecimento, eu tenho que raciocinar sobre o que está acontecendo. E eu pego o resultado de exame para ver como é que aquilo está funcionando. E na semana que a gente fez esse podcast, eu comentei sobre uma paciente que ela estava querendo perder peso, só que ela estava com um volume muito alto de corrida. Sim. E ela estava com canelite. Só que a canelite dela só doía no pós-corrida e no dia seguinte. E aí a dieta é totalmente hipocalórica. Eu virei para o nutricionista e falei assim, cara, a dor dela é só após no dia seguinte. E ela tá restritiva antes dessa maratona. Você acha que a gente consegue mexer em alguma coisa? Talvez dar uma caloria a mais, aumentar um pouco o carboidrato? Ou após ali, encher um pouco de nutrição para ela ali, para ter uma recuperação melhor. Cuida lá do seu, que eu sei o que eu faço aqui. Aí eu virei e falei assim, cara, é absurdo. Mas é só paciente, bicho. Você tá usando o seu ego aí pra você defender algo que talvez se a gente trabalhar junto, ela vai melhorar. Sim. Pode deixar, não sei o que, virou as costas. Então, assim, como é que você vê, às vezes,
essa abordagem, você tem aceitação unânime ou você pega resistência de profissional? Na ortopedia, né, eu falo sempre isso, assim, o pessoal mais old school, o cara, ele fica meio que num pedestal, sabe? Uhum. E ele não quer conversar com um fisioterapeuta, com o educador físico, que é a maior cagada que o cara Sim, faz. sim. Porque se não tá alinhado, o ortopedista, o fisioterapeuta, o educador físico e o paciente, cara, é uma cadeira, vai dar ruim. Sim, Não lógico. vai Dá dar ruim. certo, né? Eu até falo que o nosso... Quando você, por exemplo, te cortando, rapidão, você vai conversar com um nutricionista, você vai conversar com o educador físico, você tem uma aceitação? Os caras acham de boa, assim, não, vamos conversar. Cara, eu geralmente tenho uma boa aceitação, porque eu não chego também de Impondo. cima para baixo, né? Então, a primeira coisa que eu faço é me apresentar como médico do esporte. Ó, tô acompanhando tal paciente, ele passa com você, fico à disposição aí pra gente conversar. Geralmente essa abertura, o cara já desarma, entendeu? Porque se você chega já, ó, eu sou Quero isso. médico, eu quero que você faça isso, 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 às vezes o cara pode entrar nessa de ego. Pô, como que o médico quer falar sobre a nutrição? Não. Então, com essa abertura, o cara já desarma Você quebra um gelo ali, e aí assim. a gente consegue discutir o caso. Porque, assim, por exemplo, nesse caso que você estava comentando, muito provavelmente a paciente estava entrando ali na síndrome do balanço energético negativo, né? Que a gente chama de REDS. Você Que pode antes, explicar um pouquinho melhor? antes era aquela tríade da mulher atleta, né? Uhum. Que vinha ali com Mais de aumento 40 de anos. treino, um balanço energético negativo. Aí ela começava a ter alterações ali no ciclo menstrual e podia ter osteoporose, fratura por estresse, alguma questão ali mineral óssea. E aí a gente viu que isso não é só da mulher, homem pode ter, não é só atleta, então mesmo não é o atleta de alta performance, mesmo o cara que está começando, a mulher que está começando pode acontecer, e não é uma tríade, tem vários outros sintomas também. Então tem alteração da parte psicológica, tem alteração de hábito intestinal, tem alteração do sistema imunológico, o paciente começa a ter doenças com mais facilidade, principalmente vias aéreas. Então, assim, é um ajuste, aumentar um pouquinho esse balanço energético, colocar um pouquinho mais de alimentação, às vezes corrigir um pouquinho o gesto da corrida, que às vezes ela pode ter uma corrida que sobrecarregue ali a tíbia, enfim, coisas pequenas que cada um fazendo a sua parte, Tudo dá a certo. paciente vai melhorar. Às vezes, tirar um pouco o pé do treino, às vezes ela subir o volume muito rápido, então com isso a gente corrige conversando. Sim. Né? Isso O nosso pensamento é muito em cima disso. é Eu a acho melhor que prática, o né? multiprofissional ele tem que estar alinhado e todo mundo tem que estar falando a mesma língua. Sim. Ó, como que funciona a sua avaliação Uhum. dentro do consultório? O que Uma você... primeira consulta, né, Rafa? cheguei, tô lá. Uhum. Falei, ó, eu sou praticante de jiu-jitsu, eu Uhum. tenho uma vida corrida, eu quero melhorar, não quero me Uhum. machucar. O que você me propõe? Cara, a primeira coisa que a gente faz para todo paciente, independente se está começando ou se é um cara profissional, a gente faz uma avaliação cardiológica, né? Então, primeira coisa de tudo, a gente precisa saber que o exercício está seguro, que o paciente não vai ter alguma questão cardiológica durante o exercício, uma morte súbita, enfim. Esse é o nosso primeiro passo, porque a gente usa o exercício como saúde. Sim. Então, a primeira coisa é saber que o cara não vai infartar, que o cara não vai ter uma morte súbita praticando o exercício. Outra coisa que a gente costuma ver é a parte laboratorial. Então, a gente tem alguns pedidos de exame para ver. Às vezes o cara tem uma anemia que não sabia, às vezes o cara tá ali Deficiência de com uma vitamina. deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, essas vitamina B12, que todas têm relação ali com melhora de performance, melhora Sim. de força, recuperação muscular. Então, com isso, a gente vai ajustando algumas coisas. A gente precisa conversar com o treinador, conversar com os outros profissionais para entender se, às vezes, o cara não está melhorando porque ele está treinando muito, às vezes até ele precisa treinar menos para melhorar, né? Porque tem uma coisa que a gente chama de supercompensação, Uhum. né? Então, o cara treina, logo depois que o cara treina, ele tem uma piora de performance, o corpo ele vai se recuperar, e ele recupera um pouquinho melhor do que ele estava antes, que a gente chama de supercompensação. Só que se ele não se recupera tão bem, ele já começa o próximo treino abaixo do que ele estava. E aí vai treinar, não recupera bem, ele começa a entrar Inverter ali a curva. no que a gente chama de overtraining não funcional. Que aí o cara tá treinando muito, treinando muito, treinando muito, não melhora, e na verdade o que a gente precisa é melhorar a recuperação, não o treino.
né? Muito paciente, a gente tem que falar, cara, descanso também é treino. Descanso. Você precisa de um dia off, você precisa descansar, você precisa melhorar seu sono. Porque às vezes o cara acha que é só treinar. E Então, não. é muito difícil eu colocar isso na cabeça dos seus pacientes, porque eu tenho a impressão que o cara que... eu falo que a pior raça para Uhum. tratar no meu consultório de ortopedia, tem dois, que é muito difícil. Aham. É o triatleta Aham. e o fisiculturista. Uhum. Porque se você fala pro cara que ele tem que dar um tempo com o treino, cara, o cara não para de treinar. Sim, sim. Você vê muito isso. Cara, a gente vê muito no dia a dia. O cara não descansa, né? Ah, o cara treina todos os dias, às vezes dois períodos por dia, chega no final de semana, faz treinos de 3, 4 horas no sábado, 3, 4 horas no domingo. Então, a gente precisa convencer ele e explicar essa questão do overtraining não funcional, para que ele entenda que o descanso é importante, que fazer uma sessão de fisioterapia ali para fazer um recovery, para melhorar, vai ajudar. Ter uma noite melhor de sono, ter um período off, um dia off na semana, que isso faz com que o corpo se recupere dos treinos, né? Durante o exercício, a gente tem microlesões que vão mostrar para o nosso corpo que ele precisa melhorar, que ele precisa supercompensar. Só que se ele não tiver tempo para isso, o paciente começa a entrar nesse afundo, né? Inclusive, tem até um estudo que não é tão recente, mas talvez ele esteja mais em evidência agora. Uhum. A pessoa que está num nível de atividade física que não dorme pelo menos 7 horas por noite, ela tem 1,7 vezes mais chances de se machucar. Uhum. É quase 2 vezes. Sim. É quase 2 vezes. E aí eu Muito, né, cara? eu tô com o João. O João Morello, que se operou o joelho. 10 dias sem dormir, praticamente. Dormindo 2, 3 horas por noite. Eu falei assim, meu irmão, cortisol é privação de Uhum. sono. Cortisol é estresse físico também, não é só mental. Se você tá sentindo que seu corpo tá inflamado, tira um dia, vai descansar. Ah, não é possível que o sono afeta tanto. Eu falei, meu irmão. Cara, uma vez eu peguei no consultório um paciente que chegou pra mim com... A queixa dele era, cara, minha testosterona é baixa. Chegou, tava com 110, 120 de testosterona, baixa. Só que aí eu fui identificar alguns fatores e era isso. O cara dormia 4 horas por noite, acordava 4 horas da manhã, saía pra pedalava 3 horas, não sei o quê. Só de aumentar 1 hora de sono por dia, na próxima consulta já chegou a 350. Então, assim, uma correção Detalhe. muito tranquila, muito simples de fazer e que tem resultados excelentes, né? Então, o cara melhorou a performance sem treinar mais. O cara só dormiu um pouquinho mais por dia e isso fez com que ele melhorasse a performance. Banana, você falou do recovery, né? Uhum. Cara, isso mudou bastante, né? Sim. Assim, eu vejo... Eu tenho uma bota pneumática em casa, Aham. né? Depois que eu operei o joelho e tal. E tem um monte de coisa, né? Hoje banheira de gelo, Uhum. Cara, a hoje bota pneumática em si mesmo, né? Hoje em dia tem várias formas da gente fazer recovery, né? Lá nos clubes que eu passei, a gente tinha um protocolo ali pós-jogo, né? A gente dava algumas opções para o atleta, ele precisava fazer pelo menos 2 ou 3, né? Então, recuperação ativa, então aquele trotezinho em volta do campo ou uma rodagem na bike, massagem, bota pneumática, banheira de gelo, banheira quente, tem clubes que tem sauna. Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode fazer e parte nutricional, né? Então, a suplementação. E aí o atleta, ele vai decidir o que ele se sente melhor, né? Porque, assim, a gente não consegue fazer tudo para todo mundo, né? Então, Sim. no jogo ali, jogam 11, os caras que entraram no intervalo também participam desse recovery. Então, a gente colocava, cara, faz pelo menos 2, se der 3. Então, quem gostava de fazer um recovery mais ativo Mas ia ficava pro meio à la campo. carte. Se o cara escolhia os dois que ele Isso, a gente deixava à mais se adaptava. disposição. Então, assim, dentro do clube a gente tinha as botas, a gente tinha os fisioterapeutas ali para fazer a parte da liberação miofascial, a gente deixava uma banheira gelada, uma banheira quente, a gente deixava os atletas com as bikes ali disponível, quem quisesse descer para o campo, porque no dia seguinte os que jogaram eles não treinam, Uhum. mas os que não jogaram e os que nem foram para o jogo, eles estão treinando normal. Então a gente está ali no campo. Esse recovery é no pós-jogo imediato? Não, no dia seguinte. No dia seguinte. Ou na apresentação seguinte, né? Se tivesse folga num dia, no dia seguinte a gente fazia isso. Porque, cara, no futebol o calendário depende de vários fatores, né? Então,
Tinha semana que a gente tinha jogos no domingo, na quarta, tinha semanas que a gente tinha um jogo só, tinha momentos em que a gente tinha jogo daqui só 10 semanas, né? Porque às vezes você joga numa sexta, aí na outra semana você vai jogar no domingo. Então você podia dar 1 dia, 2 dias de folga, você tinha um pouquinho mais de tempo, mas na maioria das vezes a gente tem que resolver o problema ali, sabendo que daqui 3 dias ele tem jogo de novo, né? Então, caprichar na parte alimentar, caprichar na suplementação e fazer essas atividades ali para o cara chegar o melhor possível para o jogo. Sabe uma coisa que eu lembro? A gente tem vários grupos em comum, né? Eu e o Rodrigo. E daí tem o pessoal que está na faculdade ainda, né? O molecada lá que está fazendo medicina. E a gente está no grupo. Eu não sei se você vai lembrar disso. E tem os jogos que você citou e tal. E daí tem um jogo de futebol, tipo, sei lá, 2 horas da tarde. Era 11 horas da manhã. Os caras treinando. Não, o moleque numa banheira de gelo. Não, velho. Aí ele mandou no grupo: Ô, você é retardado. Cara, não tem noção do que tá fazendo, né? Porque ele acha que vai entrar e lá vai ter, sei lá, na vai época, piorar, né? Na época nossa, a gente fazia o que a gente via. Que não tinha muita noção, informação. né? Pô, o Neymar fez isso, eu vou tentar fazer também do meu jeito. E assim, essas competições universitárias, às vezes você joga os 2 jogos no mesmo dia, né? Sim. Então, eu lembro, pô, no meu 3º ou no 4º ano, no 4º, a gente foi pra final da intermédia do campo e tinha a final da intermédia do hand também pra jogar. E, cara, foi a única final do hand que eu participei. E eu e o Vassoura, o Paulo Putinelli, né? Que nós dois éramos os 2 armadores do time de hand ali. Jogamos O campo. o campo de manhã. Então, assim, a sensação foi aquilo, cara. Foi tão difícil chegar aqui e na hora que eu cheguei eu tô morto. Cara, a gente jogou, primeiro tempo a gente conseguiu manter um nível, mas chegou ali na metade do segundo tempo, Tem começamos jeito. a cair e tomamos... Eu passei uma coisa Sem parecida, falar no cara. detalhe da noite anterior, que é festa, Sim, né? assim, a gente até, Pouca festa, não, viu? a gente até tentava dormir bem, mas assim, competição é Não. difícil, Cara, eu né? tive uma competição também que eu não lembro se foi uma pré ou foi uma intermédia, que o futebol era às 11 e daí o vôlei era às 2. E a Uhum. gente foi pra semi ou pra final dos dois, não lembro. E daí eu saía do futebol direto. Aham, Direto. Aí no meio do negócio, no último jogo do vôlei, foi pro quinto set. aham. Cara, eu sentei assim perto da grade, falei, alguém traz alguma coisa pra eu comer aqui, senão Cara, eu vou desmaiar aqui, não tem jeito. É Porque isso. aquele sol na cabeça jogando futebol. Sim, tá louco. Né? E, Com 20 anos é fácil ainda. Como a gente Não os é, moleques reclamam hoje. né? cara, teve uma vez que na Interusp eu joguei o hand à noite, cara, foi contra a FEA. Cara, Interusp é difícil, né? A nossa turma é 100 pessoas por ano. Cara, FEA, Poli, Poli tá a 3 USP mil. de São Paulo, cara, não dá pra comparar com os caras. E a gente Sem tava falar que a galera jogando... já chega enorme, né? A Não, galera já e chega o uns, pessoal geralmente é A de São Poli tá 3 mil. brucutu. E o pessoal geralmente que passa lá é de São Paulo, então já jogou em algum dos clubes ali, já jogou um pouco mais num nível maior, e a gente tava jogando muito bem contra eles. Cara, e começou a me dar câimbra na panturrilha, e aí eu entrava, fazia um Tinha ataque, câimbra, voltava. tinha câimbra, saía. Aí voltava, ia, saía. Aí até que teve uma hora que eu driblei o cara, chutei, fiz o gol. Não, na hora eu não percebi, mas eu torci o pé e tive a câimbra ao mesmo tempo. E aí, cara, eu saí carregado da Que quadra. desgraça, cara. E eu não percebi, eu saí carregado da quadra, fui pro hospital tomar soro, tomar medicação injetável. E aí no dia seguinte a gente tinha final do campo. E aí a gente jogou a final, foi pra prorrogação, foi pros pênaltis, perdemos pra Exalc. E a hora que eu tirei minha chuteira, meu pé tava desse Um tamanho, pão. cara. E assim, na adrenalina ali do jogo, cara, vai pro hospital e volta e dorme um pouquinho, já acorda, já vai pro jogo e tal, eu nem senti. Então, com 20 anos é fácil. Hoje em dia, você saiu daqui, desceu a escada, você já Dói tá as costas, ofegante, dói já as tá... Joelho já tá pegando. O Bordão, eu tava com atendimento com ele lá na clínica. Aí ele um dia comentou uma história que ele tava no Japão, em algum campeonato, alguma coisa assim, ele torceu o pé. Uhum. E assim, soltaram, agulha, e nada resolvia. Ele tinha um jogo importante. 2 dias depois,
Aí ele passeando lá, não sei o que, viu um negócio lá no Japão, tananã, entrou, colocaram sanguessuga no tornozelo dele. Ele falou assim, foi o melhor recover de inchaço de tornozelo que eu vi na vida, até hoje. O dia que você encontrar ele, você pergunta, ô Bordão, e essa história de Do sanguessuga no Tô tornozelo? fora. Ele ficou lá, o pé, ele falou assim, Rafa, meu pé tava desse tamanho. Os caras encheu lá de sanguessuga lá, os negócios, bichinhos. os bichinhos lá, De deixou repente elas tudo em estavam desse volta. tamanho. E ele falou isso aí, ele falou assim, de repente elas estavam miudinhas assim, elas começaram a dar uma engordada. Aí é meio relaxante até, né? Aham. Na hora que tirou do meu pé tava magrinho, bonitinho, prontinho pra jogar. Credo. Falei assim, quero cara, ficar aqui. No esporte de alto rendimento, às vezes você olha, você assiste o jogo ali e você fala, cara, tá tudo certo, não sei o quê. Mas a gente não imagina ali o que o cara fez pra jogar, pra correr, Sim. pra competir. Então, assim, às vezes você vê uns caras que você fala, meu, não é possível que ele vai competir, né? E o cara consegue competir, essa adrenalina do jogo. Vai embora. Eu lembro um campeonato mundial de natação que eu fui. Geralmente a natação é assim, você faz a classificatória num dia, aí no outro dia semifinal de manhã e a final à tarde. E na semifinal, um atleta de 50 peito sentiu o adutor, lá na Coreia. A gente saiu da piscina, sei lá, 11h30 da manhã, foi pro hospital, fez a ressonância, viu que tinha uma lesãozinha muito pequena, tratou ali a tarde inteira. O cara competiu ali 5h30, 6 horas da tarde, foi prata nessa prova e ninguém imagina que o cara passou a dia- tarde Perrengue inteira inteiro. nesse perrengue e às vezes o cara poderia ter perdido a medalha. E todo mundo ia falar, pô, perdeu a medalha, era um dos favoritos e tal. Mas o pessoal nem imagina que passou por tudo isso e no final, graças a Deus, deu certo. E nessa prova foi legal que a gente teve outro brasileiro também que ficou em terceiro. Então foi um pódio no Japão com 2 brasileiros. Então foi um dia muito legal de se viver. Mas E, ninguém pô, imagina o bastidor da não, coisa, né, cara? E assim, você vê os dois lá, você fala, cara, tô na Coreia, tenha 2 bandeiras do Brasil aqui e a gente faz parte disso, né? Então é Muito legal. uma sensação muito Só legal. para contextualizar esse mesmo assunto, antes da gente passar, eu tive um cara da seleção brasileira de handball, Aham. Marcelo Carlista, não lembro o nome dele, que eu peguei ele faz um tempo. Ele sofreu uma lesão de LCA semanas antes de ser convocado para as Olimpíadas. Ele falou assim, eu vou jogar. Ele contando a história para mim, eu vou jogar. Só que ele fez a cirurgia. Aham. As Olimpíadas, elas eram dali 8 meses. Aham. Da cirurgia para recuperação foram 6 meses e a gente sabe como é que funciona. Você sabe mais ou menos, né? Como é que funciona isso aí. Em 6 meses, cara, ele fazia 10 horas de fisioterapia por dia. E era gelo, calor, agulha, solta e massagem, alonga, Ganha DM, o cara fortalece. grita, Esperneando. morde Tudo. toalha. Tudo que você imaginar. Em 6 meses ele passou por todo o cluster de avaliação e liberação de autoesportiva. Aham. E ele foi, tatuou as Olimpíadas no braço, jogou, se eu não me engano, o Brasil ficou em 5º naquele ano que ele competiu. E depois da competição, ele tava com todos os ligamentos rompidos. Todos. E aí, na conversa com ele, que eu gosto muito dessa parte da psicologia do atleta, eu falei assim, cara, mas e aí? Faria tudo de novo. Sim. Porque daqui 4 anos vai ter uma geração de atleta com o dobro do meu tamanho, Sim. Vai com o ser isso. dobro da vontade que eu tô, e aquela oportunidade era minha. Cara, Depois eu via o tem que até eu faria. uma pesquisa, não sei que ano que foi feita. Eles perguntaram para os atletas olímpicos assim, ó, você tem 2 opções, tomar um remédio e ser campeão olímpico, mas saber que daqui 5 anos você vai morrer, ou seguir sua vida. Cara, mais de 80% Dá o remédio dos aí. Dá o atletas remedinho. dá que eu tomo, porque, cara, a vida dos caras é É isso, isso. né? O cara acorda e dorme pensando nessa competição, pensando nos 4 anos ali que ele tem. Então, o cara vai. Muito O bom. cara troca tudo, qualquer coisa, Faz qualquer coisa, pra né, ter cara? essa sensação. Você também faz atividade física? Conta pra gente um pouquinho aí, Cara, como médico do esporte. Eu como falei, né? Eu sempre joguei futebol, sempre joguei handball. Depois, na época da residência, eu comecei a correr. Mas agora, depois que a Gigi veio aí com a 1 ano e gente, 9 meses ela tá, né? 1 ano e 9 meses, sem dormir, sem conseguir fazer nada. Foda. Então, eu tô bem
bem fora. Agora que eu comecei a voltar, hoje eu fiz uma bike de manhã com a minha esposa, então agora que eu tô voltando aí pra Pro prática, né? jogo. Jogava bola de quarta-feira, de domingo, mas era muito esporádico, né? Agora que eu tô voltando, depois de quase 2 anos aí, mas Vai dar certo, não dá viu? pra sair do esporte, porque, cara, você fica mal-humorado, você fica mal o dia Eu fico inteiro. louco. Eu também. E só de voltar, cara, de fazer 2, 3 treinos na semana passada, de treinar essa semana também, eu já sou outra Disposição também, né, pessoa, né, Banana? cara? Você acorda no outro dia, quando você Sim. faz esporte num dia, no outro dia você tá muito mais disposto, Sim, né? e mais bem-humorado, mais alerta, mais atento às coisas, porque você já tá sem dormir, você tá parado, o corpo meio que vai lá embaixo, né? Então, fazendo esporte, você volta à qualidade de vida, né? Cara, e o fato de você gosta pra caramba de esporte, sempre Uhum. fez, né? Você acha que isso influencia o jeito que você orienta os seus pacientes, cara? Ah, faz muita diferença essa vivência, né? É. Então, é outra coisa o paciente chegar na sua sala do consultório e ouvir a linguagem do esporte. Então, assim, às vezes o cara faz um esporte diferente, ele chega pro médico, não, porque tem um movimento tal, tem isso, tem aquilo. O médico fica meio assim, não entende. Se o cara fala e você sabe o que ele tá falando e você tem essa devolutiva, o cara já te olha com outros olhos, né? Então, Confiança. o cara confia mais, o cara vai Uhum. fazer mais o que você está falando, você vai ter um atendimento melhor porque você realmente sabe o que está acontecendo e isso faz total diferença, né? E até quando eu vou nessas competições que tem muitos esportes, eu sempre busco ir em esportes que eu não conheço. Então, assim, já acompanhei muito esgrima, ciclismo no velódromo, que eu nunca tinha ido, eu fui numa competição na Colômbia. Assim, o tanto que você aprende é um absurdo, assim, porque uma coisa é você assistir na TV, você vê ali nas Olimpíadas, uma vez a cada 4 anos. Outra coisa é você vivenciar, você vê que, cara, o perfil dessa prova é um cara mais forte, é um cara maior, o perfil dessa já é o cara magrinho, a roda vai fechar para tal prova, tem prova que tem a motinho que vai sair com eles andando, tem prova que ele vai começar no zero, então o cara tem que fazer muita força para começar, o treinador vai levando. Você tem que Então, entender assim, o esporte do cara. e E você estuda isso. Por exemplo, esgrima. Eu não tenho a menor noção sim. o que pode ter de lesão, como é que melhora uma performance. Aham. Você tem que ir A atrás. gente estuda, mas uma coisa é o livro, outra coisa Sim, é a a vivência, prática. Claro, né? claro. Então, assim, até na época da residência, a gente teve um estágio no Clube Pinheiros. Eu fui a minha turma foi a primeira a ter esse estágio no Clube Pinheiros. E quando eu tive mais um mês de optativo, que eu poderia ter feito qualquer coisa, eu pedi para fazer mais um mês no Clube Pinheiros. Porque, cara, lá é o maior clube olímpico do Brasil. Uhum. Então, a Lá é uma escola, né? a maioria das modalidades, elas estão rolando lá no clube. E é isso, cada dia eu ia assistir, pô, hoje eu vou assistir o handball, hoje eu vou assistir a esgrima, hoje eu vou ficar na natação, no atletismo, nos saltos Para ornamentais, aprender, para que aprender legal, a cara. rotina, para aprender os gestos esportivos, para aprender como que funciona e conversando com os treinadores para entender o calendário, as competições, porque tem muita competição, tipo futebol. No futebol, o cara tá jogando a cada 3, 4 dias. A natação, por exemplo, o cara treina praticamente o semestre todo para uma competição-alvo. Então, o dia a dia é completamente diferente, né? No futebol, a gente tá sempre enxugando gelo ali para o cara conseguir competir. A natação, a gente tem tempo, a gente tem como acertar, errar, a gente consegue mudar a estratégia durante o percurso. Então, esse dia a dia prático da modalidade faz toda a diferença, né? Você Legal. prefere ir pra guerra com quem já esteve na guerra ou Sim, com quem leu tudo sobre sim, ela? é Isso isso, é o cara. básico, cara. O Não dia a tem dia outra. faz total diferença. Cara, 5 minutos de conversa com quem vive o esporte mesmo, você aprende muito mais do que lendo um Livro, livro, com né? Então, certeza. A linguagem, a gente passa isso. Eu, o Murilo também, a gente está envolvido no uhum, esporte. Eu atendo 70% de pessoas que estão
com algum tipo de atividade física. E a gente vê muito que o comportamento do paciente que ele busca a gente, às vezes ele já tá pensando assim, vai me mandar parar. Uhum. Ih, não sei o que, tananá. Eu não, cara, eu sou maluco, eu treino Aham. machucado também, mas eu, lógico que dentro de uma Não é fazer negligência isso. clínica, Aham. a gente tem que falar a mesma língua da Sim. pessoa e ela entender aquele E, contexto. e às vezes o esporte é o dia da pessoa. É a E vida aí, dela. e aí você tira o cara do esporte, pô, o cara entra em depressão. Porque o cara, às vezes, não tinha um objetivo de vida, de repente ele começa no esporte, aquilo virou objetivo de vida dele, e ele passa num médico, o cara quebra isso, o cara Já era. acaba com ele, né? Então, assim, eu sempre falo, ó, meu objetivo aqui é te manter no esporte. Como a gente vai fazer, a gente vai estudar, a gente vai organizar, a gente vai ver. Mas a gente tem que te deixar no esporte de qualquer jeito. Uma né? coisa que eu falo na mentoria lá que eu tenho do Bisturi Play é que você não pode matar o sonho do cara, né? Exato. O cara exato. chega com uma condropatia patelar, sei lá. Você vira pro cara e fala assim, ó, você tem que parar de correr. Não. Cara, é o que o cara mais gosta de fazer na vida Sim, dele. sim. Você deu um tiro no cara, você acabou com o cara. Cara, às vezes é ajustar, ó, pô, você não vai ser um maratonista, um ultramaratonista, mas, cara, Mas você você vai correr pode... de 5, 10. Exato, você vai fazer uma prova por mês, não precisa fazer todo final de semana. É isso. Você pode, vamos tirar um período de treino de corrida, vamos colocar um treino de fortalecimento, vamos melhorar um pouquinho sua capacidade muscular. Então, você consegue organizar de uma forma que o cara não perca o exercício no dia a dia, né? Boa. Rodrigão, eu vou fazer duas perguntas na mesma, Aham. tá? Dentro de um conhecimento em cima de esportes, tá? Uhum. Quais são as 5 principais lesões, né, do cotidiano geral e quais são Aham. as 5 que mais aparecem no seu consultório? Cara, As assim, mais comuns, assim, num a geral. gente tem que dividir em dois, assim, para responder a sua pergunta. Colocar os esportes de contato e o esporte sem contato, Legal. né? Então, assim, quando a gente fala esporte em contato, a lesão mais comum e disparada é a entorse tornozelo. Cara, assim, você vai De ver contato? de contato. Então, Aham. você vai ver handball, entorse tornozelo, futebol, entorse tornozelo, basquete, entorse Boa. tornozelo, até o vôlei, que não tem contato, mas é um esporte ali que tem o caos, né, que a gente chama, que não é algo muito previsível, tem o entorse tornozelo. Então, Se eu não me engano, o vôlei agora é obrigatório o uso do Aircast, né? sim, É sim, obrigatório, né? porque o grande problema no vôlei é a rede ali, né? O cara cai, Pisa no os pé do dois outro. estão pulando ao mesmo tempo, os dois acabam aterrissando ao mesmo tempo, e é uma das maiores preocupações. E também no aquecimento ali, bola que rola no meio da Tudo que é lado. quadra, então o cara pisar na bola, né? Então é uma atenção que a gente tem que ter. Aí esportes que sprintam muito, posterior de coxa, disparada, lesão muscular mais prevalente, né? Então, no futebol, a gente tem sempre aquela imagem do cara correndo, já põe a mão ali atrás da coxa, é uma lesão que a gente encontra bastante. E aí, lesões crônicas também. Então, condropatias, joelho disparado, a articulação que a gente mais tem essas lesões. E pensando ali nos esportes mais contínuos, né, a gente tem as lesões que são mais crônicas, né? A gente não vê tantas lesões agudas. Então, principalmente baseadas na biomecânica, é um errinho que pequeno, mas que ele é repetido muitas vezes e ele acaba levando ali a uma lesão. Então, pensando na corrida, é a canelite, é a síndrome da banda iliotibial, é tendinopatia de pato de ganso, é fascite plantar, todas essas lesões que têm a ver ali com um erro na passada, ou às vezes uma sobrecarga, uma corrida, Volume de um treino. volume de treino que sobe muito alto, uma corrida que é muito saltada, então tem muito impacto com o chão, ou alguma alteração ali de bacia que o paciente acaba tendo um valgo dinâmico que pode levar a sobrecarga em outros locais ali, então a gente precisa ter uma atenção nisso e corrigindo a biomecânica, corrigindo progressão de carga, esse paciente geralmente evolui bem, né? Cara, essas lesões que você falou, você acha que tem um denominador comum, por exemplo, um excesso de treino, falta de preparação, cara que era sedentário, ou um atleta de fim de semana? Você acha que tem Sim. uma relação entre eles? Sim, por conta dessa questão de ser um erro pequeno repetido por muitas vezes. Então, assim, quando a gente pega muito
paciente que está treinando para uma prova específica. Então, uma maratona, uma meia, que o cara está num volume de treino e, de repente, ele precisa subir esse volume como parte de preparação. E aí, o paciente que, às vezes, corria tranquilo ali, seus treinos de 4, 5 quilômetros, na hora que ele vai fazer um treino de 10, um treino de 12, é o momento que, primeiro, ele já está mais cansado. Então, a biomecânica ali do final do treino já não é a mesma do começo. E o erro que ele tinha lá e nos 4 quilômetros, mas que ali passava despercebido, na hora que você dobra esse volume, a gente dobra esse problema e pode causar ali uma inflamação, pode causar uma sobrecarga que leva à lesão, entendeu? E muitas vezes o cara nessa. Ah, tô sentindo uma dor, mas dá pra ir. Tô sentindo uma dor, mas dá pra ir. E aí chega um momento que essa dor, ela era depois do treino, de repente ela começa no final do treino, de repente ela já tá no treino todo, de repente ela tá no repouso. E aí é a hora que a gente Que precisa... já lascou. Uma coisa assim ajustar. que eu também, a gente conversa muito disso com o paciente, né? A dor, ela dá avisos, Uhum. ela dá sinal, a lesão, Sim, ela sim, dá sinais, sim. né? O O nosso corpo, né, corpo, te dá sinal. ele avisa quando tem alguma coisa errada. E a dor é essa informação. Sim. Então, O Rafa fala assim, que tem uma vozinha dentro de você. Não vai treinar hoje. Aham. Que escuta. Hoje, cara, você tem que escutar. Sim. Escuta essa A maioria vozinha. das vezes você não escuta. Você vai lá, você... É o Você subconsciente, né? A última Avisando. vez eu tinha uma lesão no doutor. A vozinha falou, olha, não vai. Uhum. Eu fui. Se machucou. Machuquei o doutor. É isso. Às vezes é um pouquinho de um passo para trás que você consegue voltar. Uhum. A pessoa acaba não escutando, ela dá 10 passos para trás, fica 4 semanas parado, 2 meses parado, e aí acaba sendo muito mais prejudicial do que perder 1, 2 treinos, né? No começo, é aquela coisa assim, né? Às vezes é igual você falou agora, é um detalhe. A Uhum, pessoa chegou e falou, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. O que você acha? Vamos avaliar. uhum, Aí a pessoa não escuta, aquele detalhe vai virar algo maior, Uhum. até chegar na dor ao repouso. sim. E a gente sabe o que é a única coisa, cara, que tira a sua energia é a dor, bicho. Sim. Então, falando aí pra galera, escuta seu corpo, galerinha. Quando seu Corpo dá corpo te sinais. avisar, para e reflete sobre o seu ambiente, sobre o contexto que você está relacionado, porque depois você vai ter que andar para trás. Porque assim, essa lesão mais crônica, ela é diferente do cara pisar num buraco e torcer o tornozelo, torcer o joelho, ou o cara tá jogando bola, tomar um carrinho, que aí não tem muito o que fazer, né? Tá inerente ali da modalidade. Boa. Agora, essa dor na natação, na corrida, no ciclismo, ela dá sinais e a gente precisa ouvir mesmo. Bora. Você acredita que essas lesões elas podem ser evitadas, né, com orientação Sim, adequada? sim. Essas crônicas, né? Essas, cara, tomei um carrinho de costa. Tem, Não tem muito o que fazer. É meio que acidente, né? Sim. Acidente não, Que maldade. a gente geralmente a gente chama das lesões traumáticas e atraumáticas, né? Essas atraumáticas a gente consegue prevenir. Boa. Mano, cara, como você acha que a medicina do esporte pode ajudar uma pessoa que não quer performance, mas quer qualidade de vida e longevidade, cara? Assim, Murilão, performance ela é um termo muito individual. Sim. Então, assim, por exemplo, hoje, performance para minha mãe é ajoelhar, pegar minha filha no colo e levantar. Sensacional. Subir e descer uma escada. Exato. Puta, Então, assim, perfeito, perfeito. cara. a gente tem que pensar nisso, porque uma coisa é o atleta de alto rendimento, outra coisa é a pessoa que não quer ter dor no dia a dia, que isso. quer fazer alguma coisa. Então, a gente entra muito nessa questão também, né? Performar individual. É isso. É isso aí. Perfeito, Boa resposta. perfeito, cara. É isso. Puxa aí. Vamos lá, agora é o quadro fixo que a gente tem aqui no podcast. É papum, pergunta e resposta rápida, assim. Uhum. É o sem receita, sem filtro. Sem receita, sem filtro. Solta a vinheta. Bom, agora chegou o momento mais perigoso aí do podcast, mas não tem como pensar muito, né? Nem fugir muito da resposta. Eu vou citar, a gente vai citar algumas modalidades específicas, tá? E eu queria que você desse 2 lesões em cima de cada Mais uma frequentes dessas aí, nelas. que são as mais frequentes, Tá. até como as pessoas também, futuramente, elas podem se prevenir disso por mais pra frente. Basquete. Basquete, a gente tem que pensar em torce-tornozelo, que provavelmente vai ser a resposta para a Um monte. maioria. E tendinopatia, tendão patelar, por conta do número de saltos. Vôlei, acho que é a mesma coisa. Parecido. Entorse tornozelo e tendinopatia patelar. Futebol.
Entorse tornozelo e... Mais que joelho, Banana? Mais. É porque, como o entorse tornozelo, geralmente o cara já não tem ali o talo fibular anterior, o cara consegue melhorar rápido, então não aparece. Às vezes o cara deixa de fazer um treino, melhora o edema ali, botinho, o cara joga. Agora o entorse de joelho acaba sendo algo que Mais aparece muito, limitante, né? né? Então o cara geralmente precisa ficar um tempo fora, mesmo o tratamento conservador, ele já é um tratamento mais longo, ou o cara opera e aí acaba ficando muito tempo. Como se você estivesse falando assim da frequência. Por exemplo, a Isso. pessoa pode ter vários entorses de tornozelo Sim. e na semana seguinte tá jogando, mas Isso. o entorse O de joelho joelho vai parar o cara. Então, pela amarra o cara, perspectiva Vou de... ter que ligar pro Murilo e falar, Murilão, põe um horário na agenda aí encaixa que o aí. cara teve um entorse. E posterior de coxa. Ah. CrossFit. CrossFit, muito associado com erro de técnica, então lesões mais articulares, de joelho e de ombro. Beach tênis. Esporte de raquete, geralmente ombro e cotovelo. Nosso jiu-jitsu. Jiu-jitsu, aí vocês gostam de proporcionar entorses para os outros, né? Então aí temos um Sensacional. caso aí de lesão de cruzado, cotovelo, colateral ulnar. Lembrar também nos dedos, né? O tempo todo Ixi, puxando kimono, né? Então, esse eu jersey sofro, finger, mallet finger, lesão de cartilagem, né? Então, à noite meus dedos nem esticam, rapaz. Eu tento fazer assim, ó, pareço um senhor de Pô, 90 o anos de pessoal não tá idade. vendo, mas é tudo... É grosso, né, cara? a articulação ela vai tendo sinovite ali, ela acaba ficando um pouquinho mais desgastada. Corrida. Corrida, vamos falar de canelite, vamos falar da síndrome da banda iliotibial. E o tênis, acho que você falou, deve ser parecido com o beach tênis, né? Isso, tênis, epicondilite lateral, né, cotovelo de tenista, também tem entorse tornozelo e ombro. Muito bom. Sensacional. Banana, chegamos no final aqui. Cara, se fosse dar um conselho para quem quer treinar sem se machucar. Cara, ouvir o corpo, né? Então, o que a gente falou, principalmente nesses esportes que são mais contínuos, o corpo vai avisando, o corpo vai mostrando que a gente tem alguma sobrecarga, algum errinho de gesto, algum errinho de progressão de treino. E se a gente conseguir focar num fortalecimento e numa progressão gradual de treino, o cara vai treinar para a vida inteira. Legal, legal. Muito Sensacional. Cara, Bom. chegando no final aqui do nosso podcast. Banana, obrigado pela presença. Também é outro que aceitou de bate pronto. Falei, vamos agora. Muito bom. Foi, pô, acho que tirou muita dúvida do que é a medicina do esporte, né? Como é o seu trabalho individualizado ali com cada paciente. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma parte 2 aí, que tem umas coisas que faltam perguntar aqui. Tem muita coisa, muita história, né? A gente nem falou muito sobre a base do Palmeiras, o Santos, as viagens que a gente fez com a natação. Então, tem uma parte 2, parte 3, parte 4, tem muita coisa. Bastante episódio. É A ideia era realmente apresentar a medicina do esporte para o Aham. pessoal, trazer essas informações, né? E É isso aí. Fecha aí, Rodrigão, eu vou, antes de finalizar, antes de te agradecer, eu queria que você deixasse para os esportistas uma informação referente a hoje, pelo que a gente tem na literatura de estudo ou o próprio conhecimento. Uhum. Quais são os principais pilares de um bom recovery, de uma boa prevenção de lesão? Se você puder deixar essa Cara, informação para a galera, num geral. olha pro povo ali, Bom, ó. então, para você que está praticando aí exercício e quer se manter praticando por um bom tempo, a gente tem alguns pilares. Primeiro, fortalecimento. Fundamental, Então, né, cara? fundamental. O seu corpo tem que estar pronto para praticar aquilo que você deseja. A progressão de treino. A gente vê muito paciente que começa a correr, corrida principalmente é um esporte que você melhora muito rápido. Então, o cara empolga, o cara quer fazer cada vez mais, quer melhorar pace, quer melhorar volume. Então, vamos respeitar aí a progressão de treino. Uma alimentação que seja adequada tanto na parte quantitativa quanto na parte qualitativa, né? Então, ter um acompanhamento nutricional é fundamental aí para você que está buscando objetivos diferentes. Então, eu quero emagrecer, eu quero wellness, eu quero melhorar minha performance. Cada opção aí tem uma alimentação pensada para você. E o recovery, né? A gente sabe que
o paciente que é um atleta amador, que não vive disso, o cara trabalha, o cara tem a vida dele, o cara tem filhos, o cara tem uma rotina muito pesada e acaba também treinando, né? Faz parte do dia dele. Então, o corpo ele precisa de recuperação, precisa ter essa melhoria para os próximos treinos. E o sono, para a gente, também é algo muito importante. Então, aí são 5 pilares fundamentais aí para você que está treinando. Perfeito. Sensacional. Rodrigão, muito obrigado. Foi um Que prazer, tá? agradeço. Receber você aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir isso aqui com uma forma reflexiva, tá? Uhum. Foi muita informação legal. Aonde que a gente pode te encontrar? Aonde que o pessoal pode encontrar você? Bom, então, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais da minha vida, meu Instagram aí, Rodrigo Broqueto. E tô aqui em Ribeirão, tô atendendo no consultório, na Clínica Ortop, né? Eu tenho alguns períodos na semana e também na Clínica Colucci. Eu fico nessas 2 clínicas aí que a gente tem encontrado pacientes de todo tipo, todo perfil aí. A gente tá sempre ali para melhorar a qualidade de vida do paciente, que a gente quer isso. Exercício é saúde e a gente tem que usar isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sensacional, Rodrigão. Galera, segue o nosso podcast, Papo Sem Receita. Muita informação de qualidade. Tô junto aqui com o Dr. Murilo Moreira. Bora. Eu sou o Rafael Melo. Muito obrigado. Valeu. Até o próximo. Valeu!